Olá, ouvintaiada maravilhosa! Aqui é o Leon, metade da loucura conhecida como Galinha Viajante. E desde que a gente começou a fazer os projetos paralelos no Galinha Viajante, por exemplo, o Galinha Game Music, né, que é tocado de forma magistral, maravilhosa, perfeita, crocante demais, pelo Samuca, muita gente chegou até a gente no Galinha pedindo, perguntando, né, sobre coisas assim de, quando é que o Leon vai fazer um episódio que fala de mitologia? Pô, fala pro Leon fazer um episódio assim, pra explicar, sei lá, a semiótica de deuses e explicar como é que essa mitologia aplica aqui, aplica ali, aplica colar, enfim. Geralmente fazendo com que a gente falasse sobre mitologia e videogames, né? Então a espera acabou. Boas-vindas ao primeiro volume do compêndio em áudio conhecido como o Livro da Galinha, o Galinhonomicon. No Galinhonomicon a gente vai fazer uma explicação de uma maneira um pouco mais minuciosa das relações entre mitos e videogame, geralmente pescando ali inspirações, símbolos, os signos e outras coisinhas mais. Embora eu não seja um especialista acadêmico, uma pessoa formada e não sei o que, em mitos e semiótica, mas eu acho que eu pesquiso muito, eu curto muito, eu consumo muito e eu acho que eu manjo o suficiente para fazer algumas relações que muitas das vezes as pessoas não buscam e não vão atrás de fazer. Seja por desconhecimento, seja por viés de confirmação ou às vezes porque minha cabeça é completamente maluca mesmo. E a gente vai começar com as summons de Final Fantasy. Separamos aqui 10 summons de Final Fantasy para o volume 1 do Galinhonomicon, que a gente vai explorar todas essas relações mágicas com nomes e aparência e outras coisitas mas hoje o primeiro episódio, como vocês já devem ter visto pela thumb, o primeiro episódio ele é dedicado a ela, a Rainha de Gelo, a Dominatrix Gelada, ela que às vezes é confundida com uma divindade hindu por causa do nome, e eu vou dizer pra você o seguinte, ouvinte, de parecido só tem o nome e às vezes a cor da pele. E dos arquivos mais secretos do galinheiro, o livro mais oculto de todos. Descoberto por Abdul Al-Galinha, com tradução para o português brasileiro pelo estudioso Dr. Leon Cleveland. As palavras proibidas agora entram em sua mente através dos seus inocentes ouvidos. O livro das entidades cósmicas, interplanetárias e supradimensionais. O Galinhonomicon. Volume 1. As Summons de Final Fantasy. Muitas das summons de Final Fantasy costumam ser relações diretas com as contrapartes da qual elas receberam o nome, né? Às vezes com uma liberdade criativa aqui e ali para poder fazer com que o imaginário do Final Fantasy seja visível naquela summon, né? Por exemplo, Odin, Ifrit, Leviatã são alguns desses que o resultado da summon é muito parecido com a origem dele. Às vezes, essas summons elas são baseadas nas suas versões da cultura pop de uma reinterpretação do mito. Por exemplo, Bahamut, né? Bahamut, que vai ter episódio pra ele também, podem ficar tranquilos. Mas ele não é um dragão, mas ele, no D&D, ele tornou-se o deus dos dragões, né? Um deus do dragão benevolente e tal. Algumas vezes as summons elas são só derivativas, assim. Então elas pegam um monte de coisas e derivam, tipo Ramu. Mas às vezes é uma brincadeira que saiu do controle e causa muita confusão em gente desavisada, que é claramente o caso da Shiva, né? A Shiva, assim como várias outras summons que vocês vão ver durante aqui o Galinhonomicon, ela estreou em Final Fantasy III, né? A Summoner, o Job, ela era uma estreia no Final Fantasy III e ela servia como uma magia um passo acima dos Black Mages e dos White Mages. Mas de qualquer forma, acabou que os Summoners ganharam, né, carinho dos fãs de Final Fantasy, obviamente por causa das próprias summons, né, representações supremas e místicas desses elementos de Final Fantasy, né,
Então, assim, por causa do nome, muitas das vezes a gente acha que a Shiva, ela é baseada na figura mitológica hindu com o mesmo nome, né? E aí, pô, por causa do viés de confirmação, a gente já mata essa batalha. Ah, é isso, acabou. E olha só, vou jogar um balde de gelo aqui, com perdão trocadilho. Com exceção do nome e às vezes da cor da pele, os dois não tem nada a ver um com o outro. Para isso, primeiro eu tenho que explicar um pouquinho quem é Shiva, o deus hindu. Shiva, o deus hindu, que você já deve ter visto em jogos como Shin Megami Tensei, Persona, geralmente são demônio / persona muito forte nesses jogos, é uma parte de uma trindade chamada Trimurti, que é composta por Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, e, por fim, Shiva, o destruidor. E o Trimurti é tipo a Santa Trindade do catolicismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela representa o ciclo infinito que as coisas e o mundo vivem. Então, a vibe do negócio é assim: Brahma cria, Vishnu mantém aquilo por um tempo para que Shiva destrua. Com o que Shiva destruiu, Brahma recria e Vishnu mantém mais uma vez. E aí, varia um pouco, porque tem algumas vertentes que vão falar que os três são o mesmo, a outras vertentes vão falar que os três não são o mesmo, e conseguem distinguir as três figuras, e Shiva acabou sendo também uma figura de adoração própria. E aí eu tenho que explicar principalmente o porquê da pele azul de Shiva, né? Existe uma lenda, um mito, não sei como é que eu posso chamar, porque não é bem mito exatamente como seria, mas é algo parecido. Seria o Samudra Mantana, que é onde a gente encontra o motivo que ele ficou com a pele azul. Não vou contar a história do Samudra Mantana todo, porque é muita coisa. É basicamente, assim, a lenda da criação do mundo cosmogônico pela visão dos hindus. É coisa pra cacete. Mas eu vou contar um trechinho. Basicamente, Shiva tinha uma naga, que é uma serpente divina, né? Dentro do pescoço dele. E em dado momento, essa naga, ela cospe o Hala Hala, que é o veneno dela, que é um veneno assim que poria a existência em risco. Então, para ele não deixar a existência deixar de existir e manter o ciclo das coisas que o Trimurti mantém, né? Ele suga e bebe o Hala Hala. E isso meio que mata e não mata ele ao mesmo tempo, e é por isso que ele fica com aquela pele azulada, porque ele deu uma asfixiada, mas não morreu. Então acaba que a pele azul, que muitas das vezes a gente vê Shiva sendo representado, é resultado disso. Algumas versões desse mito falam que é só o pescoço e a região do peito dele que é azulada. O resto ele teria a cor normal, de a pele marrom, né? De uma pessoa ali da região da Índia. E agora olha só, os deuses hindus, eles têm avatares, né? Então tem formas com que eles vêm visitar o planeta Terra e fazer algumas funções que eles não conseguem fazer diretamente do plano superior deles. E um desses avatares, do Shiva especificamente, que é o avatar que quando ele se funde com Lakshmi, que é a esposa dele, é um avatar conhecido como Ardhanarishvara. Esse avatar, normalmente, ele desce para as montanhas nevadas do Tibete. Pois é, só que é o seguinte: as relações com o gelo, e embora o Shiva tenha uma porrada de avatar feminino, quase nenhum deles, inclusive Ardhana, não tem a pele azul, e nenhum deles tem magia de controle sobre representa o gelo, neve e inverno. Então, a relação entre Shiva, o Destruidor, e Shiva, a Rainha do Gelo, acabou aqui. Nome, talvez um avatar que vai pro Tibete, e a pele azul, né? Algumas outras fontes que eu encontrei fazendo pesquisas pra esse episódio, isso eu achei engraçado. As pessoas acham que tem a ver com uma deusa eslávica chamada Siwa, ou Siva, né? E assim, para além da temperatura onde as duas normalmente ficariam, não tem nada de igual. E também um pouquinho do nome, né? Porque Ziva às vezes se escreve como Z-H-I-V-A, mas a pronúncia seria como Siva, não Shiva, não tem esse sh. De qualquer maneira, às vezes também pode ser escrito como S-I-W-A. E eu acho que assim, tem relação nenhuma para além do fato de ser uma deusa eslávica do gelo, né? Ela é uma deusa da fertilidade, uma deusa primaveril. Ela representa o derretimento da neve, o derretimento do gelo e o fim
do ciclo invernal, né? E ela é, obviamente, nas suas representações, muito diferente da nossa querida mamãe dominadora de gelo aqui, né? Pois é. Então, da onde que viria a Shiva? Tem 2 pontos que a gente precisa conversar aqui. É que Shiva provavelmente é um trocadilho, uma piada que saiu do controle, mas o arquétipo dela é bastante comum. Shiva provavelmente é um trocadilho, eu digo provavelmente porque não tem confirmação oficial sobre da onde veio essa história e tudo mais. Mas Shiva pode ser um trocadilho com a palavra shiver, que é o termo em inglês para tremer de frio, né? Porque quando a gente olha os ideogramas da palavra shiver, ideogramizado, não sei se essa palavra existe, mas transformado para ideogramas japoneses, a escrita das palavras são muito parecidas. Com exceção de que quando a gente está lendo a palavra shiver em japonês, ficando shiba, o A é um pouquinho mais alongado, enquanto a Rainha de Gelo, que fala-se Shiva, não tem esse alongamento, né? O restante dela, mais ou menos assim, poderes, aparência, o comportamento, se assemelha muito a uma lenda, folclore, mito japonês e a um arquétipo relativamente recente. Ela lembra muito a Yuki-onna, um yokai japonês, que significa literalmente mulher de neve, e era um mito utilizado para representar a forma com que o inverno e a neve chega no Japão. Na maioria das representações, a Yuki-onna é representada por, preste bem atenção, uma belíssima mulher, de olhos frios, de beleza fatal, pele azulada como gelo, lábios azuis profundos, normalmente trajando pouquíssima ou nenhuma roupa. Uma outra característica muito comum que a Yuki-onna tem é a postura dela, que é sempre altiva, nobre e às vezes snob, né? Meio requintada, né? Coisa que as duas têm, tanto a Yuki-onna quanto a Shiva. E assim, acaba que o arquétipo de, entre aspas, Rainha do Gelo é bem comum nas nossas produções culturais mais recentes. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui. Por exemplo, a Jadis, a bruxa branca do Nárnia, né? Escrito por C.S. Lewis. E a Rainha da Neve, que é um conto que inspirou o personagem que virou a Elsa em Frozen. E esse personagem, inclusive, né? Esse arquétipo, ele é muito utilizado em outros videogames, obviamente. Por exemplo, em Raven's Watch, a própria Rainha da Neve, ela é um personagem jogável, né? E a Yuki-onna, ela é muito vista em jogos japoneses, ou jogos que lidam com folclore japonês de alguma forma, né? E ela aparece como ela mesmo, por exemplo, em Nioh, em Yokai Watch. Mas a minha favorita da Yuki-onna nos games até hoje é a Frostless, que é uma evolução nova de Pokémon ali da Gen 4, né? E é onde o Snorlax, ele evolui pra uma Yuki-onna. Ele ganha o tipo Gelo e Fantasma. Foda, né? E aí a gente tem que abrir aqui um parênteses, porque o aspecto da rainha / mulher de gelo da neve na Shiva, ela é mantida no polêmico Final Fantasy XIII. Precisamos abrir esse parênteses aqui, porque é o seguinte, a Shiva em Final Fantasy XIII, ela é composta de 2 pessoas, que são as Shiva Sisters, conhecidas como Nyx e Stria, ok? E essas 2 entidades de gelo, juntas no modo Gestalt, elas... Samuca essa hora deve estar borbulhando de raiva, mas elas viram uma motoca, uma motocicleta de gelo. Pois é, olha só, a moto não tem absolutamente porra nenhuma a ver com mito, fiquem despreocupados. Tem mais a ver com o Snow, personagem do Final Fantasy XIII, que tem as Shiva Sisters como sua summon, do que propriamente a representação delas, de alguma forma, tá? Mas eu acho que as 2 ali foram um baita acerto em termos de design, porque elas têm esse lance de serem uma face meio yin e yang uma da outra, representa o bem e mal, uma dualidade, uma coisa ali que tem a ver com o próprio Snow e o gelo também, né? E os nomes delas foram baita acertos, porque assim,
Uma chama Nyx, mas não é a Nyx, que é a Titânide da mitologia grega, né? A mami gótica, a dona do meu coração. Embora a gente consiga fazer um paralelo com a Nyx grega, eu acho que a gente não tá falando dela aqui, porque as nomenclaturas no Final Fantasy são geralmente anglicizadas, né? Então, pra ser a Nyx da noite, teria que ser com um Y. E essa Nyx aqui com I, né? Muita gente também acha que tem a ver com uma criatura folclórica germânica, que tem o nome de Nyx ou Nixie. Você já deve ter visto também em Shin Megami Tensei, que ela já apareceu algumas vezes em Shin Megami Tensei da vida aí. E eu acho que tem uma versão delas em The Witcher, tá? E elas são basicamente ninfas das águas ou coisa muito parecida com isso. E também, obviamente, controlam gelo, né? Mas, por coincidência ou não, Nyx em latim significa neve. E eu acho que essa é o motivo pelo qual essa summon tem esse nome, porque a estria, que é a irmã, é a palavra em latim para estalactite de gelo. Independente da razão, se é Yuki-onna ou se não é, eu acho que é Yuki-onna, e eu vou explicar o porquê agora. Todas elas têm uma coisa em comum. Assim como a Yuki-onna, a Shiva geralmente controla o gelo e a neve a ponto de fazer suas vítimas congelarem em caixões de gelo, soprando gelo e neve fortes o suficientes para congelar a pessoa instantaneamente, que é o pó de diamante. Não tô falando do loirinho que dança o Bolshoi do Cisne, não, tá? Eu tô falando da própria magia assinatura da Shiva, que é normalmente chamada de Diamond Dust, às vezes vai ter outros nomes. E Diamond Dust se traduz como pó de diamante em inglês, né? E é sempre representada dessa forma. A Shiva aparece, ela solta um ataque que congela instantaneamente, ou quase isso, os inimigos, e isso causa o dano. E agora, nas versões mais atuais, eles colocaram esse aspecto da Shiva ser superior, ou se sentir superior, como snob, alguma coisa assim, onde ela humilha o oponente depois de congelá-lo. Ela estala o dedo, ela pisa nos inimigos com um salto agulha finíssimo, ela dá um tapinha, ela joga beijo, enfim, ela dá uma humilhada depois de congelar os inimigos, né? E olha só, quando eu era mais novo, eu achava que o nome Pó de Diamante era por causa de Cavaleiro Zodíaco, juro pra vocês. Mas, na realidade, eu descobri que Pó Diamante é um fenômeno bastante frequente nos polos, né? E alguns países mais próximos do polo, em que uma nuvem de cristal de gelo, de cristais, aliás, de gelo, ela acaba se formando ali mais ou menos no nível do solo. E aí, quando a luz do sol bate nesses prismas de gelo, eles dão uma cintilada como se fosse o brilho que o diamante tem quando é reluzente, né? Mas assim, dizem que é um negócio super bonito de se ver, mas por ser tão frio, tão frio, tão frio, é algo que é muito fatal sem a proteção adequada. Eu acho que combina com a nossa querida Rainha de Gelo. E eu acho que pra Rainha de Gelo, né, essa Dummy Mummy, que domina os seus alvos com magia gelada e destrói-os ali, acho que não tem nome melhor do que Pó de Diamante, o Diamond Dust, pra representar a sua magia assinatura. Esse foi o primeiro Galinha no Micon, o primeiro volume do Galinha no Micon, primeira edição, enfim. Vocês curtiram? Gostaram? Pode mandar os comentários, como vocês sempre fazem, para cast@galinhaviajante.com.br. Pode mandar para Galinha Viajante em todas as redes sociais. Deixa um comentário aqui no Spotify. E olha só, você conhece algum outro mito, alguma lenda, personagem, algo parecido que possa ter sido uma inspiração na Shiva? Ou o contrário, que talvez tenha se inspirado na Shiva? Manda, comenta aí que vai ser legal. E a gente se vê no próximo Galinha no Micon. Mas eu já vou avisando pra vocês que o choque térmico vai rolar. Porque do frio extremo, a gente vai pro calor intenso.